Olá, estamos ao vivo. Sejam bem-vindos ao nosso episódio número 16 do Fundacicast. Esse é um espaço para falarmos de desafios de gestão, de estratégia, de atualizações, além de conversarmos sobre temas que ajudam gestores e profissionais no dia a dia das suas empresas. Essa é uma iniciativa que está alinhada à nossa missão de oferecer conteúdo de excelência e transformar vidas por meio da educação executiva. Eu sou a Silvia Dalla Valle, docente da FEA-USP de Ribeirão Preto e coordenadora do MBA USP Gestão de Projetos EAD. Atuo há mais de 20 anos com projetos de pesquisa, de ensino, de extensão, de temas ligados à inovação, sustentabilidade e, principalmente, gestão de processos. E tenho orgulho de caminhar lado a lado com profissionais que, como nossos alunos que estão aqui presentes, buscam evoluir de forma sólida e prática, conectando a teoria de alto nível com problemas reais das suas organizações. E é sempre um privilégio participar de mais uma edição do Fundacicast, principalmente quando posso conversar com profissionais que transformam o conhecimento do nosso MBA em alavanca concreta para as suas carreiras. E hoje a conversa com dois exemplos é o Vitor Barbosa, arquiteto de negócios, e o Ítalo Leme, analista de planejamento. Prepare-se porque vem por aí um conteúdo com vários insights para você que busca conhecimento e crescimento com propósito. E a nossa conversa de valor nessa edição é sobre desenvolvimento de carreiras na gestão de projetos. Mas antes de começarmos, gostaria que vocês se apresentassem e contassem um pouco mais sobre as experiências na área. Nós vamos começar aqui com o Vitor. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Ítalo Leme. Imagina. É bem prazer, sou o Vitor, sou arquiteto de negócios na Wave by Bimob, uma empresa de tecnologia. Hoje atuo principalmente auxiliando tanto internamente, mas também clientes, a potencializarem, né, seus negócios por meio de tecnologia. Então, acho que aqui, conectando um pouco já com o MBA, fundamental a gente também entender estruturas um pouco mais tradicionais e como utilizar de novas metodologias para poder fazer transformação, para entender ali sobre o cliente, mas também ajudar ele a conectar com novas tecnologias e se desenvolver digitalmente. Certo, Vitor. Obrigada por ter aceitado o convite. Ítalo, conta um pouquinho sobre a sua história. Boa tarde, meu nome é Ítalo Leme, eu sou engenheiro mecânico de formação e atuo como analista de planejamento numa usina de cana-de-açúcar. A minha área de atuação é com planejamento de máquinas e veículos no setor sucroenergético e não tenho contato direto com projetos, mas eu entendi que às vezes o projeto ele não vai estar escrito ali, mas de certa forma a gente trabalha sim com um projeto, seja um projeto de safra, um projeto de entre safra, enfim. Provavelmente cada safra é um projeto. Exato. Se você tem que alinhar o que tem disponível e um ano não é igual ao outro, o planejamento vai ser diferente. Então, provavelmente você lida com o projeto sem trazer esse conceito, mas é isso que acontece. Exatamente isso. Não vai estar escrito lá, ó, segue esse projeto, mas ali, tanto uma safra, tanto um equipamento se diferenciam do outro, que de certa forma é um projeto, é uma situação diferente, que a gente precisa ter um cuidado, uma atenção. Bom, eu vou voltar aqui para a primeira pergunta falando com o Vitor. Em que momento da sua trajetória profissional você sentiu que precisava buscar mais conhecimento e buscou um MBA de gestão de projetos? Acho que conhecimento é algo que a gente sempre está buscando durante a carreira, né? Acho que é algo muito mais contínuo, mas o MBA em específico, acabei buscando realizar ele, principalmente para dar um fundamento, ter ali uma fundamentação teórica um pouco mais sólida ali para minha carreira. Acho que quando a gente acaba saindo da faculdade, né, também fiz engenharia elétrica na UFO. Quando a gente acaba saindo da engenharia, a gente aprende muito tecnicamente, né, sobre cada uma das engenharias, né, ali dos setores, mas a gente tem um aprendizado um pouco mais técnico e não tanto empresarial, não tanto ali quanto lidar com organizações. E acaba que o MBA, ele te dá esse embasamento, né? Acho que, principalmente quando você está conectado também com diferentes ambientes, né? Você acaba conectando um pouco do que você aprende no MBA com esses diferentes aspectos. Então, exemplificando,
eu trabalhava no início da minha carreira numa empresa mais voltada a projetos de inovação, mas também tinha muito contato com empresa mais tradicional. Então, eu sentia que precisava ter um pouco dos dois conhecimentos até para entender um pouco melhor o cliente, entender os desafios e saber um pouco mais da transformação. E acho que o MBA ele dá essa fundamentação para a gente ter um pouco mais de confiança também. Você traz um vocabulário aí do ambiente de projetos, de gestão de conflitos, né, para lidar com uma série de demandas, que nem todas são técnicas, né? Muitas das demandas de um gestor de projetos necessita de habilidades mais soft. Sim, e principalmente também porque acho que a gente acaba aprendendo muito com os próprios professores da USP, né? Acho que eles trazem ali experiências reais, casos de usos reais, que você acaba conectando muitas vezes e tendo um aprendizado daquele contexto, mesmo você não tendo vivido de fato aquele contexto. Então, acho que isso também é muito benéfico para a gente que está no início de carreira. Ah, muito legal, Vitor. E com você, veio também de uma área mais técnica, engenharia mecânica? Sim, Silvia. E como foi esse início? De início, né, eu precisava de uma especialização, mas eu estava em dúvida entre duas áreas. Ou eu continuava no segmento de manutenção, ou eu ia para uma outra abordagem, porque eu fiz um curso de Greenbelt, que é um agente de melhoria contínua. E eu gostei bastante de aprender as ferramentas, as metodologias. Então, eu vi aquilo ali como uma oportunidade para eu aprender futuramente e aplicar no setor de manutenção. Só que aí eu fiquei em dúvida entre uma gestão da manutenção ou uma gestão de projetos. E aí, conversei com a minha noiva, ela me orientou e falou assim, gestão de projetos, ela vai te dar um leque maior para as outras oportunidades que aparecerem na tua vida, seja ela dentro da organização que você está atualmente ou não. E aí, eu aceitei o desafio, fui sabendo que gostava de gestão de projetos, mas enxergando gestão de projetos como algo muito centralizado. E aí foi onde eu entendi que a gestão de projetos é um leque de oportunidades que você consegue tanto aplicar no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Então, eu percebi que muitas das vezes a gente lida com situações da nossa vida que é um projeto e que às vezes a gente precisa ter organização, precisa ter estrutura para gerar benefícios. É meio que, às vezes, você tem um problema e nem sabe que aquilo é um problema, mas você consegue usar ferramentas, igual o nosso colega disse. O professor, ele te dá embasamento, te dá técnicas para você aplicar e trazer solução para o seu problema. Então, você consegue melhorar aquela atividade ou aquele orçamento, enfim. Muito legal, Ítalo. E como que você, Vitor, se enxergava como profissional antes de cursar o MBA e como que você se enxerga hoje? O que mudou nessa jornada? Acho que quando eu entrei no MBA, me enxergava como um profissional que buscava muito conhecimento, né? Acho que ainda busco, mas que estava atrás ali de ter essa fundamentação teórica para poder ter desafios mais complexos na minha carreira. Então, acho que esse era o cenário lá atrás e hoje, trazendo um pouco mais para o cenário atual, entendo que eu ainda já tive alguns desafios complexos, mas ainda estou atrás de outros desafios também mais complexos. Acho que a gente sempre se busca, né, se desafiar para poder aprender também com os desafios e sinto que agora estou mais preparado. Acho que além do MBA te dar mais confiança, né, acho que a própria vivência também e experiência dos projetos que participei desde o início do MBA também te dão essa confiança e essa vontade também de continuar sendo desafiado. Você consegue aceitar melhor esses desafios, né? E com você, Ítalo, como é que era o Ítalo lá do começo do curso e o Ítalo que estava focado em manutenção, aí fez o MBA de gestão de projetos e agora tem um outro leque aí. Isso, como eu havia comentado, né? Eu era focado em uma parte da área, né? E aí, como no decorrer das aulas de gestão de projetos, a gente vai se identificando com algumas outras coisas que a gente às vezes nem imaginava que nós poderíamos ter conhecimento daquilo. Então, hoje o Ítalo, atualmente, é uma pessoa que tem uma visão muito mais estratégica do negócio, uma visão muito mais minimalista. A gente enxerga o problema macro, mas às vezes a gente foca no micro, porque o macro está todo mundo enxergando ali, mas aquele probleminha pequeno ali, às vezes o pessoal deixa como despercebido, né? Então ele não foca muito nesse problema. E a gestão de projetos nos ajudou a isso.
Me ajudou a identificar os problemas de grande porte e os problemas de pequeno porte e conseguir dar apoio e subsídio para conseguir controlar, medir e melhorar essas oportunidades. Você acredita que a tua visão sistêmica melhorou dentro da organização? Sem dúvida, Silvia. Sem dúvidas. Para você também, Vitor? Para mim também. Acho que o MBA, ele te dá essa fundamentação para você poder ter uma visão sistêmica, né? Porque você acaba aprendendo diversas disciplinas que, eventualmente, você ainda não trabalhou com elas. Então, curso que vai desde gestão de processos até gestão de pessoas e gestão de crises. Então, assim, ele é muito amplo e acaba te dando essa visão mais sistêmica dos problemas que acabam acontecendo de forma recorrente, assim, nas organizações. Então, acho que ele te dá esse embasamento para você ter essa visão sistêmica. Eu falo que a gestão de projetos ela é muito mais que um cronograma, uma gestão de risco. É a gente gerar valor e trazer valor para aquilo, né, Silvia? Exatamente. A palavra mágica é essa, né? Valor. Porque você pode até fazer um cronograma muito bonito, respeitar o escopo, mas se você não estiver atento às mudanças que são necessárias ao longo do projeto, se não tiver resiliência para lidar com ambientes dinâmicos, né, que necessariamente mudam, e aí sim você consegue agregar valor no final. Sim. E trazendo um gancho aí com essa questão de valor, teve alguma disciplina ao longo do curso que você assistiu à aula e que você estava vivendo uma situação na empresa e que logo no dia seguinte você já teve um start, falar, eu vou aplicar essa técnica, eu vou mexer em alguma coisa. O Ítalo tá com um olhinho brilhando aí. Eu confesso que dentro das matérias do curso de gestão de projetos, eu me identifiquei muito com todas, mas tem uma ali que conquistou meu coração mesmo, que é o Design Thinking. E quando eu comecei a ter essa matéria com a professora, eu falei, caramba, na empresa em que eu trabalho, a gente tem lá desde uma pessoa que tem pouco estudo, um ensino médio completo, até um que tem um doutorado. E eu vi a facilidade que o design tem para lidar com qualquer tipo de perfil e conseguir resolver qualquer problema, seja ele de pequeno, médio ou enorme porte, com uma facilidade, assim, que é você seguir um fluxo, entender o problema, criar ali oportunidades, testar, ter... Nossa, esqueci a última palavra agora. Fazer prototipação? Não, a última é... Empatia. Empatia. Ele vai cortar isso, pode falar de novo? Bom, vamos lá, faz de novo então. Vamos. Você quer que eu comece do começo? Sim. Eu não lembro agora como é que eu comecei, mas começa você. Tá, sem dúvidas, eu me identifiquei com várias matérias, mas a de Design Thinking foi aquela que conquistou meu coração, porque eu vi que a facilidade que ela é aplicada no setor, na organização, a facilidade de conhecimento que o colaborador ele pode ter. Então, a gente consegue trabalhar com diferentes níveis de hierarquia. Então, o cara que ele é mais humilde, que não tem tanto estudo, ele consegue entender, até o cara que tem doutorado. E, às vezes, você aplicando a ferramenta, o cara ele não está nem ali vendo que ele está participando de um projeto. Para ele tá ali dentro de um dia a dia dele, entendeu que aquilo ali é bom, que é funcional, mas que tem a oportunidade de melhorar. Eu até brinco com eles que, assim, a roda já é redonda, mas a gente consegue colocar um pneu ali, consegue colocar um controlador de calibragem para melhorar mais ainda para eles, é benéfico para eles. Então, ali é um ciclo, né? Você entende o problema, você estuda o problema, conversa com todo mundo, vê a ideia de todo mundo e você aplica. Se deu certo, ótimo. Se não deu, você tem a empatia para começar o fluxo de novo, pegar aqueles problemas que você não havia solucionado e aplicar o design novamente. E muito provavelmente, para resolver os problemas, as pessoas estão mais abertas depois de participar de um trabalho de design thinking, porque elas entendem que aquela mudança vai trazer um benefício. Sem dúvida, elas não enxergam complexidade no problema, né? Porque às vezes a gente pode ali aplicar um Ishikawa, um 5 porquês, mas eles se sentem frustrados por achar, eu não entendo nada disso e por que eu estou participando disso? Por que eu estou fazendo isso aqui agora? E o design não, foi muito tranquilo, foi assim, como eu havia comentado, eles nem perceberam que estava participando de um projeto. Eles só, eu tenho uma ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Foi bem legal, foi uma experiência incrível. Bom, Ítalo. E com você, Vitor, teve alguma disciplina que você assistiu e falou, é o assunto que eu tenho para resolver aqui essa semana? Acho que
aconteceu comigo com uma disciplina que era de controle ali de processos, né? Principalmente voltado a caminho crítico. Era bem quando estava auxiliando na identificação de pontos críticos ali de um cronograma que tinha diversos projetos. Então, o que deveria ser priorizado, o que não deveria ser priorizado. E acabou coincidindo bem no momento. A gente, por sorte, já também estava utilizando essa metodologia de caminho crítico. Mas foi bom, assim, ver essa conexão enquanto você está atuando com um problema e percebendo que você também está aprendendo ali a forma teórica, te dá aquele embasamento e confiança para o momento que você tem que utilizar. Legal. Então, você já conseguiu aplicar logo em seguida. Que bacana. Bom, Vitor, como os conhecimentos que você adquiriu ao longo do curso impactaram no seu dia a dia, nas decisões que você toma, na forma de você buscar melhores projetos, desafios, e como que as pessoas que trabalham com você perceberam isso? Acredito que, principalmente, a visão sistêmica que o MBA trouxe me ajudou a lidar com os desafios de uma maneira um pouco mais... Muitas vezes a gente encara um desafio, precisa estudar um pouco mais sobre ele para entender aquele desafio. Eu acho que o MBA ele já deu esse embasamento inicial que muitas vezes você ainda precisava estudar, conectar ali com aquele tema. É claro que a gente ainda acaba estudando um pouquinho ali sobre cada tema específico, né? Porque cada problema é um problema. Mas eu acho que essa visão sistêmica, ela acelerou ali o processo, principalmente priorização, o que deveria ser priorizado, onde que poderia estar ali um caminho crítico. E acho que de percepção, assim, dos colegas de trabalho e pessoas que estavam ali ao meu redor, entendo que foi principalmente a coragem para aceitar esses desafios. Acho que quando você vai mudando a sua mentalidade na hora que você encara um desafio, acho que principalmente quando a gente está em início de carreira, a gente também tem muito uma mentalidade de, nossa, esse desafio vai me dar muito trabalho, vai ser complexo. E eu acho que quando você vai tendo essa visão um pouco mais sistêmica e quando você, de fato, também passa por alguns desafios de alta complexidade, que você sai do outro lado, eu acho que é muito gratificante, porque você vê toda a sua jornada de aprendizado e como aqueles desafios te dão confiança e aprendizado. Então, você passa a enxergar eles não como uma complexidade, mas como uma oportunidade de aprendizado. Você nunca sai igual, né? Depois de um desafio desse. Exatamente. Sempre é um novo Vitor ali, porque você teve uma experiência, você teve um desafio ali, teve que lidar com isso. E com você, Ítalo, como que foi? Para mim, foram 3 palavras que o Vitor falou ali que foi muito importante para mim, que é desafio, coragem e entender os problemas, né? Então, como a gente aí está ingressando, está cada vez mais buscando conhecimento, então o curso de gestão de projetos, ele nos traz muitos desafios e dali no âmbito profissional a gente enxerga o desafio com mais tranquilidade, porque a gente tem mais coragem para receber eles e tem até mais conhecimento técnico e teórico, né? Porque o curso ele traz um pouco disso para a gente também, para poder suportar esses problemas, para poder fazer isso com facilidade. E teus colegas perceberam alguma mudança? Eu acredito que sim, Silvia. Pelo menos ali na minha função mesmo, eu enxerguei em mim diversas mudanças, tanto na parte de organização. Então, eu me tornei uma pessoa muito mais organizada e entender e definir prioridades, né? Então, isso daqui é urgente, isso daqui não é urgente, isso daqui pode ser agora, isso daqui pode ser semana que vem. Então, eu me tornei uma pessoa mais organizada. E o fato de quando acontece quando tem uma oportunidade, um desafio novo, a gente buscar as partes interessadas, que são os stakeholders, né? Então, ali a gente saber quem procurar, saber com quem conversar, saber quem que vai ser impactado, por que eles vão ser impactados. Então, foi essa a minha experiência. Essa questão da priorização, ela faz toda a diferença. Na tua fala anterior, você falou de quando você tem um probleminha pequeno, né? Se eu descobrir que aquele probleminha pequeno é a causa raiz, eu resolvo ele, eu resolvo vários outros problemas que incomodam bastante, mas que nem sempre é tão simples reconhecer essa relação de causa e efeito. Uhum. Porque, às vezes, aquele problema é oculto. Ele está incomodando, ele está atrapalhando
E aí eu tenho a causa que se eu elimino, eu resolvo. Então, essa priorização, ela é muito importante para a gente realmente buscar o que vai fazer a diferença, né? Buscar uma mudança que vai trazer impacto. E o gestor de projeto precisa ficar atento a isso, para ele alinhar as expectativas. Muitas vezes ele tem, de um lado, alguém esperando um resultado e ele do outro com os recursos escassos, com pouca disponibilidade de tempo, com poucas pessoas com disponibilidade também, talvez faltando equipamento. Exato. Ele precisa, de alguma forma, priorizar para ele chegar nesse valor que é esperado por parte do principal interessado aí no projeto. E esse equilíbrio dos stakeholders, né? De buscar quem é impactado, em que situação. Então, um projeto ele vai ter sempre esse caráter mais sistêmico, porque ele vai ter várias partes interessadas, né? Nós vamos ter tantos colaboradores que estão envolvidos, e aí o gestor de projetos ele tem esse papel de perceber as necessidades das pessoas que estão trabalhando dentro do projeto também, e ele também vai ter que ter esse olhar para ver como que eu vou me comunicar com esses stakeholders e como que eu vou atender essas necessidades de mudança. Então, é um desafio realmente. E tem que ser organizado para fazer isso, Exato. Porque senão... E, de fato, é um desafio porque você precisa mostrar para o outro que aquilo tem valor. Então, o outro ele precisa entender que aquilo ali não tá acontecendo só por acontecer. Ele tem um impacto, ele tem um custo, ele tem uma importância dentro do projeto, dentro do processo, né? É isso aí, Ítalo. E você teve algum momento difícil nessa jornada do MBA de Gestão de Projetos? Confesso que sim, Silvia, e foi muito mais pessoal, né? Por conta que eu preciso trabalhar às 8 horas por dia, conciliar a minha vida profissional com a minha vida acadêmica, com a minha vida familiar, foi um desafio. Até porque, junto com esse MBA, eu estava fazendo um outro curso, que foi até o MBA que me encorajou. Eu abri uma empresa para fazer serviços de engenharia para normas regulamentadoras. Então, a gente ajuda empresas a se cadastrarem nas normas, uma NR12, 13, enfim. E conciliar tudo isso, para mim, foi um desafio muito grande. Mas pelo fato do MBA ser EAD, ele me deu uma facilidade para conseguir lidar com esse desafio. Você tem uma certa flexibilidade para assistir a aula, por exemplo, se você estiver em viagem, você pode assistir de um hotel, enfim. E com você, Vitor, teve algum momento difícil nessa jornada? Também tive alguns momentos difíceis. Durante o MBA, fiz uma mudança para outra empresa, mudança de cidade também. Acredito que esses momentos são um pouco mais desafiadores, porque às vezes você também conecta com algo que você precisa entregar ali no trabalho e algum outro trabalho que você já tem ali programado para o MBA. Mas eu acredito que, principalmente ali com uma rotina bem estabelecida, a gente acaba conseguindo passar por esses momentos um pouco mais tormentosos e sair do outro lado. É isso aí, vocês já passaram até pelo TCC, né? Exato. Você já teve aquele marco ali da defesa que preocupa bastante. E é muito bom porque como vocês já aplicam, né? Vocês conseguem, inclusive, desenvolver um trabalho de conclusão de curso alinhado aí com o que vocês aprenderam. E como que vocês, primeiro para o Vitor, né? Como que você se vê daqui 5 anos, Vitor? Agora que você está finalizando o MBA de Gestão de Projetos, como que você se enxerga? Me enxergo continuando atuando principalmente ali com projetos desafiadores, né? Acho que é algo que eu sempre busco, então a gente acaba auxiliando empresas muito ali no teor de apoiar de uma forma ali um pouco mais consultiva, então uma atuação um pouco mais como consultor, acaba que isso é muito conectado com desafios de projetos. E me vejo daqui 5 anos continuando, né, nessas atuações, mas um pouco mais voltado ou para cargos de liderança, então apoiando ali equipes a desenvolver, né, esses trabalhos um pouco mais consultivos, ou também indo para uma carreira um pouco mais de especialista consultivo, que também enxergo como um caminho
com bastante oportunidade. Muito bem, Vitor. E com você, Ítalo? Como é que vai ser o Ítalo daqui a 5 anos? Eu também, eu confesso que eu me vejo numa área mais estratégica, onde eu consigo continuar conciliando a manutenção, que é uma paixão, aí a gestão de projetos, que virou também uma paixão. Então, ajudar a manutenção com projetos para conseguir alavancar e solucionar os problemas da área. Então, eu me vejo também numa área mais estratégica, talvez no setor de liderança também, pela facilidade que o curso tem. Tem até uma matéria no curso sobre liderança, né, sobre gestão de pessoas lá. Então, o curso ele te dá embasamento, então você consegue colocar isso na prática também. Legal, Ítalo. Bom, e que competências você considera essencial para um gestor de projetos? Que talvez antes do curso você não valorizava tanto, mas agora você entende que é importante. Bom, é uma palavra que eu confesso que eu gosto muito, que é empatia, né? O gestor do projeto, ele precisa ter empatia para ele entender o problema e ele entender a dor do outro. Então, às vezes, ele vai precisar descer lá no chão de fábrica, enxergar a realidade do outro e enxergar que aquilo ali é um problema ou talvez não é um problema e trazer isso para a realidade dele para ele conseguir ajudar a empresa, entendeu? Então, eu vejo que isso é muito importante. O gestor de projetos, ele precisa, na versão 7 do PMBOK, tem essa coisa do tailoring, né? Que a gente chama, tem uma palavra que é na linha de serviço, né? Que o gestor de projetos, ele está observando as demandas para ele conseguir atender dentro dessa visão de empatia mesmo. Exato. E para você, Vitor? Acredito que vem bem de encontro também com empatia, mas conectando também com disciplinas, né? Acho que no início do curso você acaba não tendo essa visão tão sistêmica de todos os processos, de todas as partes que acabam sendo impactadas ali num projeto. Então, acho que principalmente relacionado com partes interessadas e você também conectar projetos que a princípio são de uma categoria específica, mas que eles afetam outros processos. Vou dar um exemplo aqui, principalmente quando a gente pensa em projetos de TI, sempre pensam em tecnologia, né? Na melhoria pela melhoria. Acaba que é um pensamento bem comum em TI. Mas no momento que você conecta isso com realidade de negócio, você começa a conectar o como a tecnologia ela pode impulsionar um negócio e como aquilo ajuda o negócio de outras formas e quais métricas você pode observar nesse momento. Por exemplo, quando você faz um projeto para melhorar o onboarding, você não está melhorando somente o onboarding ali, você está melhorando a experiência do cliente, você está trazendo mais conversão para aquela jornada. Então, você passa a enxergar esses projetos de uma maneira mais sistêmica, até para você entender quais stakeholders que eventualmente não estão incluídos naquele projeto precisam ser incluídos ou que potencialmente também podem ajudar a apoiar aquele projeto, né? Então, que eventualmente não estão conectados com aquele projeto, mas que têm interesse e nem sempre estão conectados com aquela iniciativa. É como se você fosse entender bem o problema para depois desenvolver um projeto, ou um algoritmo, um sistema, ou uma funcionalidade nova. Essa é a lógica, né? De estar realmente a par da situação, entendendo o contexto, entendendo como que as pessoas vão ser impactadas. Perfeito. E você também passa a não conectar somente, por exemplo, a funcionalidade pela funcionalidade. Você passa a tentar encontrar o valor que aquela tecnologia traz para o negócio. Então, por exemplo, quando você traz uma nova forma de atender o cliente como aplicativo, você não está trazendo só uma nova modalidade ali, você está trazendo uma praticidade para o cliente. Você, então, pode olhar para indicadores como call centers, muitas vezes, que acabam tendo um contact rate um pouco mais alto. Então, o aplicativo acaba diminuindo esse contact rate, você tem uma operação ali um pouco mais eficiente. E aí você passa também a enxergar que métricas que aquele aplicativo ele precisa ajudar a cumprir, né? Para também não ser uma entrega de tecnologia pela tecnologia e você saber onde que você precisa evoluir também. É isso aí, muito bom, Vitor. Esse é uma discussão que eu escuto há muito tempo e ainda é um problema real, né?
dos dias de hoje. Bom, e como que foi o suporte dos tutores, dos docentes, da secretaria ao longo do curso? Comenta aí, Vitor. Acho que foi essencial. Por mais que o curso ele é EAD, né? Foi como se fosse algo presencial, porque também promoveram encontros, né, presenciais, que acho que é algo que a gente também busca quando a gente faz o MBA, que é fazer esse networking, entender sobre diferentes problemas de outras organizações para ganhar mais bagagem. Eu acho que todo o suporte que todos ali do curso deram, desde quando você está fazendo a matrícula, quando você está ingressando no TCC, acho que todos os docentes e pessoas de suporte sempre auxiliaram e sempre foram muito proativas para ajudar a gente mesmo durante essa jornada. Que bom, Vitor. Fico feliz de ouvir isso, porque esse é o nosso compromisso, né? E com você, como é que foi? Eu também tive uma experiência bem positiva. Até então, logo ali no primeiro contato que eu tive com o pessoal da secretaria, eles são muito bem receptivos, tiram todas as suas dúvidas, te dá espaço para você pensar, para você tomar uma decisão. E sem dúvidas também, né? No decorrer do curso, a gente vai vendo que a cobrança que o professor tem em cima do aluno, em querer que ele busque conhecimento, em querer que ele estude não só ali naquela terça-feira, mas estude nos outros dias, traga conhecimento. Teve alguns momentos que a gente se reunia ali, todo mundo virtual, mas conhecendo pessoas diferentes, fazendo um networks ali. E as oportunidades de conhecer o prédio da USP também aqui de Ribeirão Preto foi incrível. Que bom. Esse encontro presencial é muito bacana. A gente mantém ele em todas as turmas. E agora uma questão com mudança de mentalidade. O MBA trouxe alguma forma de pensar o trabalho diferente? Em equipe, liderança? Teve essa mudança de mentalidade para vocês? Acho que, com certeza, assim, acho que comentei brevemente anteriormente, mas essa mudança de mentalidade de como você encara os desafios e como você encara feedbacks, não você encarar desafios e feedbacks de uma maneira, assim, negativa, de isso está muito complexo, ou então meu trabalho não foi bom o suficiente, mas você parar para trazer aqueles feedbacks, trazer aqueles desafios como oportunidade de aprendizado e você perceber que após aquele aprendizado você vai ter mais bagagem para encarar novos desafios, entender como você pode sair do outro lado também em diferentes desafios, eventualmente que outras competências você precisa desenvolver, ou então que você precisa de suporte também, né? Porque muitas vezes a gente pensa em carreira, né, muito como um indivíduo, mas é sempre bom lembrar que durante a carreira a gente muitas vezes vai atuar em equipes. Então, você saber que tem complementariedades, né, naquelas equipes e como você também pode acionar essas complementariedades. Então, de quem você às vezes precisa trazer para um projeto porque precisa daquela competência naquele projeto. Acho que você ter essa mudança de mentalidade é super importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Trabalhar em equipe, reconhecer as fragilidades e saber o que você vai buscar. Muito boa observação. Ítalo, como é que foi? Como é que é isso para você? Como foi essa mudança de mentalidade? Foi bem positiva também, Silvia. E como o Vitor mesmo comentou, né? A facilidade que a gente tem de receber um desafio novo e encarar aquilo com mais tranquilidade, de uma forma mais analítica, com cuidado melhor, entender que às vezes o que você está fazendo aqui agora ele tem um impacto muito grande, então você precisa ser mais minucioso, ter mais paciência, saber como comunicar as pessoas de certa forma sobre aquilo que está acontecendo. Então mudou bastante minha mentalidade. E também o fato que eu enxergava a gestão de projetos como algo muito organizacional, né? Que era algo dentro que é uma cadeira, um cara que ocupa uma cadeira que ele fica ali o dia inteiro cuidando do projeto da empresa. E não é muito mais amplo, é muito mais abrangente. É um cara que ele precisa ter uma visão do processo inteiro, da planta inteira. Legal. Bom, Ítalo, e se você tivesse que resumir sua experiência com o MBA, EAD Gestão de Projetos USP Fundace,
em uma frase ou uma palavra. A palavra seria que todas as minhas expectativas aí, elas foram validadas, foram cumpridas, né, de acordo com o que o MBA entregou pra gente. Então, sem dúvidas, foi uma experiência incrível. E o Ítalo que começou o curso e o Ítalo que está aqui agora são pessoas completamente diferentes. Bacana, é que o nosso projeto, então, atendeu a expectativa do nosso stakeholder. Bom sinal. E aí, com você, Vitor? Acho que se fosse para resumir em uma palavra, seria estrutura. Acho que a fundamentação teórica e estrutura, tanto prática quanto teórica, que o MBA nos proporcionou, ele trouxe embasamento para os desafios que a gente vai encontrar pela frente e já encontrou também, né, durante o curso, que você percebe que você está mais preparado, você tem caminhos e estrutura para resolver um problema, porque acaba que problemas sempre vão existir e nem sempre você vai ser o especialista para resolver aquele problema, mas existe sempre uma metodologia de como que você encara aquele problema para resolver ele. E eu acho que o MBA ele te dá essa estrutura para você poder resolver problemas, que eu acho que é a principal competência e desafio de um gestor de projetos, é resolver problemas. Exatamente. Gostei da palavra mágica aí, resolver problemas o tempo todo. Bom, estamos encerrando mais uma edição ao vivo do nosso Fundacicast. Quero muito agradecer o Vitor e o Ítalo por terem participado, ter aceitado e transformado esse bate-papo em uma verdadeira conversa inspiradora para quem está nos assistindo. Foi um prazer, Silvia. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ítalo. Foi um prazer imenso estar participando desse podcast com vocês. Eu agradeço a oportunidade. E o pessoal aí que tem interesse de fazer um curso de gestão de projetos, pode ter certeza que o MBA da USP vai superar todas as suas expectativas. Obrigada mais uma vez, obrigada pelas palavras. Obrigada também a você que nos acompanhou durante mais essa transmissão. Espero te encontrar na sala de aula virtual da nossa próxima turma do MBA Gestão de Projetos USP EAD. Continuem acompanhando o Fundacicast, que volta em breve com novos episódios e temas ligados à gestão, com participação de professores, de alunos especiais como os que estão aqui. Acompanhe também nossas redes sociais, que temos muito conteúdo com valor compartilhado. E se você quiser conhecer mais sobre o MBA de Gestão de Projetos pela Fundace, acesse o nosso site fundace.org.br. Obrigada.